Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, gente. Bom, tô fazendo minha caminhada, tá? Voltei, tô melhor da gripe. Agora eu tô melhor, tô voltando para as minhas atividades, mas tem um monte de aula de Krav Maga para repor, um monte, praticamente 2 meses, que agora eu vou começar. E agora eu estou na faixa laranja do Kung Fu, tô gostando muito, já comecei a treinar, são muitas técnicas, tá? Na laranja é bastante técnica, são 8 técnicas, 8 grupos, tá? De técnicas, é bastante coisa. Na laranja é uma faixa difícil, e a laranja eu vou aprender a usar o chaco. Gente, eu não vejo a hora de aprender a usar o chaco, tá? Eu até quero comprar um chaco pra mim, pra carregar comigo, se eu precisar usar, pra me defender. Mas assim, eu tô com muita vontade de aprender o chaco, tá? É nessa faixa que eu vou aprender o chaco, tá? Tô super animada. Acho que é uma boa ter um, e se precisar usar, né? Porque o negócio tá difícil. O negócio tá difícil para as mulheres, né? Em todas as esferas. Pra vocês terem uma ideia, o machismo dos homens é uma coisa impressionante. E independe da idade, tá? Eles realmente perderam a noção total de limites e de civilidade, tá? É muito difícil conviver com os homens hoje em dia. E isso em qualquer esfera, eu tô percebendo. Não é só na arte marcial, né? A arte marcial é um ambiente conhecido para mim, né? O machismo lá é conhecido, já sei que tem. Eu continuo, né? Treinando sozinha, né? Eu, que depende de mim tudo, né? Porque além de eu ser mulher, tem o preconceito com idade, tá? Na arte marcial tem etarismo. Muito preconceito com idade. Eu faço tudo o que eles fazem. Inclusive eu faço 2 artes marciais num dia só. Coisa que muita gente com 40, 30 não faz. Tá? Então, acho muito discutível, né? Essa coisa de idade, né? Enfim. Então, mas tem preconceito com a idade, tá? E eu percebo isso. Então a mulher, ela vive um preconceito com gênero e de idade. A mulher que tem mais idade, tá? Digamos assim. Ela vai sofrer esse preconceito. Depois dos 40 ela vai sofrer. Agora eu vou contar para vocês como é que os homens estão sem limites e como isso é em todas as esferas, né? Como tá difícil conviver com os homens, muito difícil. Eles têm um despreparo impressionante, não tem limites. Eu moro num prédio com pessoas muito sem noção, tá? Muito sem noção. Gosto de viver lá e tal, mas eu não me relaciono com o pessoal do prédio, tá? Eles não têm noção nenhuma, eles são fora da realidade, né? E um homem, né, do conselho veio reclamar porque eu ligo o carro e deixo o carro funcionando na garagem. Porque assim, o meu carro não tem seguro, eu não tiro o carro, né? Eu ando a pé, ando de meio de transporte, né? Então meu carro fica na garagem, né? Eu uso meu carro, não preciso. Eu sou ecológica, sou uma pessoa consciente, eu tenho pernas, né? Então eu não preciso usar, né? Eu tenho que andar, inclusive por causa da questão ecológica do meio ambiente, eu tenho essa consciência, tá? Então eu não uso o carro fica lá. E claro, eu tenho que ligar, senão pifa, né? A bateria, como já pifou várias vezes, né? Várias vezes pifou, eu tenho que trocar bateria, tenho que fazer chupeira, aquela coisa toda, né? Eu tô precisando pôr gasolina, essas coisas, né? E vocês vejam porque eu sou mulher, tá? Que ele veio falar, ele veio dar moral, querendo me proibir de ligar meu carro. Eu vou ligar meu carro. Mandou uma cartinha, dando conselhos, pitacos, entendeu? Falou pra eu sair com o carro, eu saio se eu quiser, né? O carro é meu, eu sou livre. Então assim, se fosse um homem, eu duvido que ele faria isso. É isso que eu tô falando para vocês, a diferença, né? Como os homens são sem limite. Então ele veio dar dicas, eu não pedi dicas. Gente, a gente tem que saber, existe um provérbio, uma coisa muito clara, você só deve dar dicas e dar dicas para uma pessoa se ela perguntar para você. Se ela não perguntar, fique na sua, cuida da sua vida, vai arrumar o seu machismo, né? Vai arrumar o seu machismo. Isso porque ele deve ter seus 70 anos, tá? 60, 70, não é um rapaz. Ele já é velho, ele tem 2 filhas, né? Então eu fico impressionada, fico imaginando que educação que essas 2 meninas tiveram com um pai desse.
que eu tenho certeza absoluta de que ele não faria isso se eu fosse homem. Absoluta. Ele fez isso, dá um de bom, de machistão, porque eu sou mulher. Agora, ele ouviu. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele ouviu, pus ele no lugar dele. Né? Porque é discriminação isso, machismo. E é um senhor, tá? De um conselho, cara grosso, sem educação, ele não sabe nem... Ele, assim, a primeira coisa que ele tem que fazer é um curso de etiqueta, arrumar o machismo dele e o desequilíbrio dele. É um velho. Esses homens, assim, com mais de 70, 80 anos, que tem problemas, né, assim, de autoafirmação. Você imagina, se você lida com jovens, um homem jovem, que já é problemático, imagina um homem velho, como que é? Pior. Ele é um jovem piorado. Ele é um jovem piorado, homem velho, tá? Então, é impressionante, mas ele ouviu. Ele ouviu, né? Ele ouviu. Ele fala o que quer, ouve o que não quer, né? Aí ele queria se reunir. Ai, vamos nos reunir. Eu falei, não, eu não quero me reunir com o senhor, porque eu não tenho nada para falar com o senhor. Eu tenho coisas mais importantes. Eu tenho coisas mais importantes para fazer na minha vida, né? Muito mais importantes e mais interessantes para fazer na minha vida do que ficar fazendo reunião com o senhor. Não tem nada a falar com o senhor. Além de ser um machista. Pelo contrário, eu vou até emburrecer. Ele tem que arrumar, né, o machismo dele. Então, assim, é isso que eu tô falando para vocês. Se eu fosse homem, ele não faria isso. Ele não viria dar conselho sem eu ter perguntado, até porque eu não preciso, ele não entende nada de bateria de carro, eu entendo mais que ele, né? E o carro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu carro, né? Eu não sou obrigada a sair se eu não quiser, eu sou livre. Então, assim, vocês veem a que ponto que chega a falta de noção de alguns homens. Ele é casado, a mulher dele é super submissa, tá? As filhas são, é tudo assim, né? Com um homem desse, graças a Deus que eu tive um pai maravilhoso, que não tem nada a ver com esse tipo de gente, né? Então é isso que você tem que lidar. Então o machismo, ele está em todas as esferas e a mulher tem que lidar com isso. E você tem que brecar o homem, senão ele vai embora, tá? Ele vai embora. Ele foi brecado, fui grossa com ele mesmo. Falei de perseguição, de discriminação, que ele é machista, aquela coisa toda, né? Que eu falo nas artes marciais, eu falo em outras esferas. Então, quando você tem consciência do machismo, você percebe e você consegue discernir o que é certo e o que é errado, né? Do comportamento masculino. Mas os homens não tem jeito, não tem como arrumar. É assim, são seres estragados. Eles são estragados, eles são alimentados por uma sociedade doentia como a nossa, estragada, tá? Não tem como arrumar. Ali é um problema realmente que não tem. Então você segue a sua vida, aprende a usar o seu tchaco, porque vai que você precisa do teu tchaco. Eu agora estou precisando do meu tchaco e vou aprender muito bem a mexer com o tchaco. Vai ser divertidíssimo.